Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do Dare to Be, só que dessa vez no passado. Como a gente viu, o Dare to Be ele é mega volátil, né? Ele muda bastante. E ele também muda no presente e no passado. Tá? É bom que a gente também faz um remember aí sobre o verbo to be no passado. Faz tempo que talvez vocês não vejam isso, né? Então é interessante. A questão da tradução ela continua a mesma. O verbo dare to be ele quer dizer o verbo haver. Então, só que agora é no passado, então seria havia, né? Uma coisa que tem que tomar cuidado é que o verbo haver no passado, ele é um pouquinho difícil em português, né? Ele tem algumas particularidades. Eu vou tentar falar delas, mas mesmo assim, algumas delas são da gramática do português mesmo, tem que tomar cuidado, às vezes na hora de escrever. Nada a ver com o inglês, tá? No inglês mantém tudo. Vamos lá. Então, como a gente viu, o dare to be é um verbo diferente, né? Digamos assim. Ele é um verbo que é parecido na escrita com o verbo to be. E ele também parece com o verbo to be num outro detalhe. Ele tem flexão. Ele tem flexão verbal, uma coisa rara no inglês. Lembra? A maioria dos verbos que a gente estava aprendendo, ele não tinha flexão verbal. Ele não mudava se era singular ou plural. Isso não teve até então. Pelo menos os verbos que vocês viram comigo, a gente não fazia isso. Só que o verbo to be faz, e vocês já sabiam disso, e o verbo dare to be faz também. Então, assim, além de ele possuir essa flexão no singular e no plural, ele também se altera. Ele vai para passado, presente, futuro, que é a próxima aula. Tá bom? Então vamos tomar cuidado com as traduções, vamos tomar cuidado com esse verbo no geral. Vamos lá, vamos dar uma olhada nos exemplos aí. Só para vocês lembrarem, flexão verbal é quando o verbo se altera de acordo com a frase ou com o contexto. Em português, todo verbo faz flexão verbal. Nós temos 6 pessoas, né? Principalmente o eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? E vós, eu falei? Não sei. Então, se eu não falei, eu falei agora. E nós temos essas 6 pessoas. Você pode até trocar o tu por você, mas nós seríamos essas 6 pessoas. E todo verbo em português ele flexiona. Ele é diferente na primeira pessoa, ele é diferente na segunda. Às vezes ele é até igual na segunda e na terceira, mas ele com certeza vai mudar na primeira pessoa do plural, né, que é o nós. Então, assim, os verbos em português eles flexionam. Isso é muito normal pra gente. Mas em inglês isso não é tão normal, não, tá? Isso é uma coisa que vem do idioma do português, que vem do latim, então, as línguas que vêm do latim, elas têm esse costume de flexionar. Né? Várias línguas vieram do latim. Elas têm uma origem linguística no latim. Por exemplo, o francês, por exemplo, o espanhol, o italiano mesmo, claro. E aí o português. Todas essas línguas que eu falei, elas flexionam. Então, se você for estudar uma outra língua e começar a estudar essas línguas, uma coisa que você vai perceber claramente é a flexão verbal. Né? Você fala, isso é igual no português. Mas no inglês isso não é assim. Tá? O inglês vem mais do alemão, que é uma língua que não flexiona. Vamos lá, então dare to be no passado. O dare to be é o verbo haver, eu já falei. O verbo haver no passado no sentido de existir. No caso, existia. No singular, there was. No plural é there were. Então eu tenho essas duas formas, no singular é de um jeito e no plural de outro jeito. Tudo bem? Fácil? Vamos ver. Ó, assim, uma frase com o verbo haver, devemos usar o verbo there to be no passado. Ou seja, there was ou there were. Cuidado apenas com o passado do verbo haver em português. Eu recomendo vocês estudarem bastante sobre esse verbo, o a no passado. Muita gente confunde e não tem nada a ver, né? Então, cuidado com esses detalhes. E cuidado com o havia, porque o havia ele pode ser plural e pode ser singular, né? O português é muito estranho nessa parte aí, porque ele não muda o verbo, esse verbo não é flexionado, né? Isso é bem estranho pra gente. Então, por exemplo, a frase está correta, essa de baixo aqui, ó. Havia uma pessoa no ônibus. Ou a de baixo também. Havia muitas pessoas no ônibus.
Então cuidado que dependendo da situação, essas frases estão corretas e isso é uma regra do português, eu não tenho nada a ver com isso. Em inglês, segue a ideia de se for plural ou se for singular. No caso, se for singular e se for plural. Havia uma pessoa no ônibus. There was a person on the bus. Havia muitas pessoas no ônibus. There were many people on the bus. Só para relembrar, person é uma pessoa. People é duas ou mais pessoas. Essa frase, essa palavra, ela é um plural irregular. Plural irregular é quando a gente às vezes não coloca só o S, mas a gente troca muitas vezes a palavra. Em inglês existem alguns plurais que são irregulares. Tudo bem? There was é o verbo haver no passado e no singular. Vamos ver umas frases? Ó. Havia uma mochila ali. Não havia nenhuma tarefa a fazer. Havia um novo aluno na sala. Ah, não, é uma pergunta. Havia um novo aluno na sala? Né? Tem que fazer como pergunta. Vamos ver aqui. Ó, there was a backpack there. Backpack, mochila, ok? E there, ali. There wasn't, olha a negativa. There wasn't any é nenhuma, task, tarefa, to do, fazer. There wasn't any task to do. E a última, olha a interrogativa. Ele inverteu as ordens, tudo bem? Olha aqui, houve uma inversão. Na afirmativa eu tenho essa ordem. E na interrogativa eu tenho essa ordem aqui. Tudo bem? Houve uma inversão. Cuidado com isso. Was there a new student in the classroom? Was there, havia, a new student, um novo aluno na sala de aula? E é uma pergunta. Olha o there were. There were é o verbo haver no passado e no plural. Assim, as frases no passado e no plural devemos usar o there were. Um detalhe aqui. Eu vou tentar escrever. Vai ficar horrível, mas eu vou tentar escrever. Não confunde o were com where. Ai, meu Deus. Aqui. Não confunde o were com where. Where quer dizer onde, aonde. E were é o passado do verbo to be no plural. Então não confunda, eles não têm nada a ver. E não escrevam errado e não falem errado. Por favor. Vamos lá. Havia 2 carros aqui ontem. Não havia muitos prédios aqui antes. Havia muitas atividades para fazer ontem? Vamos ver? There were 2 cars here yesterday. Tudo bem? Havia 2 cars here, aqui, yesterday. There were not many buildings here before. There were not é a negativa. Ah, professor, podia ter juntado tudo e feito? Podia. Eu só não fiz para dar uma diferenciada, mas pode também fazer aquela contraction. Lembra que você junta tudo? Pode fazer, não tem problema. Many, muitos. Building é prédio, edifício. Aqui, antes. There were not many buildings here before. Olha aqui, é uma pergunta. De novo está invertido. Were there? There were. Okay? Were there many activities to do yesterday? Were there? Havia muitas activities, atividades to do yesterday. No exemplo anterior do outro slide, nós usamos a palavra task. Task é uma tarefa que você tem a fazer. Às vezes a task é uma tarefa manual, ok?
Por exemplo, às vezes você vai ter um trabalho e esse trabalho é manual. Ó, faça uma tarefa aqui, eu vou pedir para vocês fazerem uma tarefa, né? O professor lá de educação física pedir para vocês fazerem uma tarefa, vocês vão correr e chutar aquela bola. Então é uma task, ok? E activity é uma tarefa também, é uma atividade, mas ela é provavelmente mais, digamos assim, intelectual. Então eu vou mandar vocês fazerem uma atividade e vocês vão só escrever e pensar sobre ela. Ela não é tão física, né? Vocês não vão ter que se movimentar, nada disso. Então por isso as duas palavras elas podem ter a mesma tradução, mas elas são diferentes. E é isso. Por hoje é só. Eu vou postar daqui a pouco um videozinho também sobre o futuro. Peço que vocês revisem o presente, como, né, sempre a gente esquece. Revisem o presente e depois eu vou postar sobre o futuro. E aí nós vimos aí 3 pessoas do Dare to Be, ok? Mas é isso, vamos fazer umas atividades, vamos tentar fazer alguns exercícios. Se quiser procurar algumas atividades também online, tem bastante material sobre isso. Eu vou encaminhar alguns links também aqui na descrição do vídeo que vocês podem às vezes estudar. Alguns links a mais para vocês, tá bom? É isso aí, galera. Valeu e até mais. Tchau, tchau.